orientações de Júnior e me questionando assim, seria possível que ao invés de falar da imunidade psíquica, nós continuássemos nessa mesma temática em relação à nossa conduta como espíritas, né? A nossa prática como reflexo dessa pesquisa do IBGE. Estou pedindo permissão para Júnior Cabelo, não o vejo aqui. Oi? Ouviu o que eu falei? Ela não ouviu. Se a gente poderia dar continuidade ao assunto que o Júnior estava aqui explanando, ou a gente parte realmente para o tema. O que é que vocês acham? Eu acho muito pertinente essa fala, até porque nós que militamos no movimento espírita, a gente tem uma vasta experiência, né, na cidade em que a gente milita, mas também de outras casas espíritas que a gente frequenta. Então é muito interessante essa abordagem sobre a prática, a conduta, o comportamento do espírita. Aí eu vou contar com a opinião da diretoria, se a gente pode dar continuidade, e com a opinião de vocês também. O que vocês acham? É interessante continuar o mesmo assunto? Ou vocês querem ouvir falar sobre imunidade psíquica? Eu fiquei curiosa sobre imunidade psíquica. O que será? Muito curiosa. Muito curiosa, né? Bom, então vamos para a imunidade. A senhora pode ligar as duas coisas. Posso fazer? Ligue, vou fazer. Agora eu quero ver a questão do tempo, Não, né? pode ser até Então, ali, ó, nós estamos 6h15, 6h20, não tem problema. Pronto, então vamos lá. Então vamos para a imunidade, fazer uma ponte com tudo que foi colocado e que nós estamos vindo em relação a essa pesquisa do IBGE. Não é? Então, imunidade psíquica. Olha, gente, eu nem mudei o nome, me perdoe. Eu fiz essa palestra na União Espírita de Catu e eu nem mudei, né? Cristanato Espírita, União, Paz e Caridade. Então, imunidade, o que seria imunidade? É um termo muito comum para a gente, não é? Não é um termo muito comum? Imunidade se refere a quê? Prevenção. Prevenção. É muito comum a gente ouvir dizer assim, você está com a imunidade baixa. Não é isso? Você precisa cuidar da saúde. Não é isso? Então, imunidade é uma manifestação de defesa do nosso organismo contra o ataque pernicioso, não é? De vírus, de bactérias, não é assim? Então, nesse sentido, Hermance, juntamente com o Wanderlei Oliveira, vem trazer essa proposta em relação ao nosso psiquismo. Então, ela coloca assim, imunidade psíquica, ou seja, como é que está sendo cuidada os nossos pensamentos, a nossa mente, não é? O que é que a gente está acumulando como ideia produtiva ou uma ideia nefasta? Como que nós estamos nutrindo o nosso psiquismo, a nossa mente, para que nós não soframos a invasão desses seres perniciosos, não é? Então, Hermance Dufour diz que tudo começa no Hospital Esperança. Todos nós sabemos que o Hospital Esperança, né, é um sanatório, um nosocômio criado pelo Dr. Inácio Ferreira, e nessa instituição, nesse hospital, Maria Modesto, Dona Maria Modesto, é uma médica, né, que contribuiu muito para a fundação desse hospital e que é uma médica em excelência, faz parte do grupo de socorro a todos aqueles que necessitam desse amparo. Inclusive, Maria Modesto diz que esse hospital, ele tem referência em receber todos aqueles religiosos, inclusive nós espíritas, que não cumprimos
nosso papel. Imagina, né? Ou seja, o Hospital Esperança está cheio de presidentes de centro, de médios falidos, de padres que não cumpriram com seu papel, de pastores também que se equivocaram na sua ação religiosa, não é? Então, o Hospital Esperança tem esse perfil. E as atividades do Hospital Esperança andavam de vento em popa até que a equipe foi advertida de que um médium espírita estava sofrendo a pressão psicológica de uma grande equipe das trevas. E Elmance diz que, imediatamente, formou-se uma comissão de socorro a esse médium. E eles organizaram a caravana e veio o irmão Ferreira. Elmance não diz textualmente que seja o doutor Inácio, mas ela se refere ao irmão Ferreira, né, que administra essas caravanas, que vem com Dona Maria Modesto, juntamente com alguns estagiários que precisavam receber esse processo educativo naquele momento. Então, eu estou confusa aqui, né, gente? Vai mais. Não é aqui? Aqui. Então, ela inicia dizendo que todos nós, como médios que somos, né, a gente quer gozar sempre da assistência dos bons espíritos. Logicamente, que todos nós queremos ser bem assistidos. Queremos que o nosso anjo da guarda esteja sempre nos libertando de tudo aquilo que a gente precisa passar, porque nós construímos e muitas vezes nós também desobedecemos a ele, né? Então, ela diz que o médium que compreende o seu verdadeiro dever de ser médium, longe de se orgulhar, porque ser médium é sinônimo de inferioridade. Aqueles que são médios ostensivos não têm o direito de se vangloriar, porque vê, porque ouve, porque psicografa. Não! Médio ostensivo é sinônimo de comprometimento com a lei. São espíritos que mais faliram, além daqueles que não são ostensivos. Então é um comprometimento muito grande do qual ele não pode se orgulhar dessa faculdade, porque a faculdade não lhe pertence. Apesar de ser uma faculdade orgânica, inerente ao nosso corpo físico, não é? Mas essa faculdade pode ser retirada quando Deus bem assim o desejar. Então, partindo do princípio de que ser médico é sinônimo de orgulho, nós podemos descer do cavalo e dizer assim: eu preciso ser mais simples, mais humilde, porque a mediunidade, como nós já falamos, é uma faculdade que deve ser utilizada para o bem. E nesse propósito, conta Elmance que, ao se aproximar da casa de Cesário, que é o médium que estava se preparando em casa, antes do sol nascer, ele estava em oração para começar o seu dia, né? Maria Modesto leva os 3 estagiários para que eles vejam a ação daquele homem. Quando ele abre os olhos, imediatamente ele se coloca em oração, se preparando para as adversidades do dia. Só que Maria Modesto também apresenta para os jovens desencarnados recentemente, mostra a turba de espíritos que estão na porta de Cesário, aguardando ele sair. Aí pergunta-se: por que essa turba não entrou? Por que será que
que essa turba não entrou? Pela atmosfera encontrada na residência de Cesário. Ele tinha um perfil de um médium responsável, obediente, honesto, cumpridor dos seus deveres, né? E aí, essa gama de qualidades, de valores morais, eticamente falando, dava a ele a condição dele imantar o seu lar, impedindo que qualquer um pudesse penetrar. Aí a irmã se fala da eficácia da prece. E quem estava do lado de fora, percebia-se o ralo magnético, aquela fumaça que saía como se fosse um chaminé da residência, que tomava toda a vizinhança, que tomava toda aquela rua e que impedia de que ali dentro era um local sagrado. Então, observando toda essa cena, Hermance fala de um anel magnético muito luminoso que se percebe na cabeça de Cesário. Esse anel magnético, né, com cores violeta prateadas, acoplava-se na cabeça de Cesário como se fosse uma boina na parte superior. E aí, Hermance chama a atenção dos universitários, dos jovens, para que eles percebam como que aquele indivíduo sofre essa pressão de uma forma mais concreta quando ele sai de dentro de casa, pega o seu automóvel e se dirige para o local de trabalho. Aí observa-se que essa equipe, essa turba de irmãos infelizes jogam pedaços de uma massa enfermiça sobre o nosso companheiro Cesário. E o que acontece é que eles percebem que essa massa enfermiça jogada sobre Cesário, ela vai e volta. Não penetra totalmente, né, na mente do nosso companheiro. E observa-se que a proporção que essa massa é jogada, quando ela retorna, ela se dissolve. Como se esse anel luminoso tivesse realmente uma força superior que transformava toda a massa cinzenta negativa em algo que se desfazia pelo poder mental do nosso companheiro e também pelas preces que estavam sendo feitas pela equipe de Maria Modesta. Ou seja, tinha a turma que veio para provocar a queda do nosso companheiro, mas Maria Modesta também mantinha no seu grupo as defesas, através de quê? Da oração. Através da oração. E aí, nessa condição, chega um momento em que o nosso companheiro percebe que tem algo errado acontecendo com ele. Ele para o automóvel e ele sente que algo inconveniente acontece com ele. Ele sente-se confuso. Ele percebe que está sofrendo uma ação da equipe inferior, das trevas. E
novamente busca o reequilíbrio através da prece. Entra em prece novamente, busca um livro, um folheto, onde ele possa fazer uma leitura edificante, respira profundamente, pede a orientação do seu mentor espiritual, da sua mentora espiritual, para que essa conexão seja mais fortalecida. E pasmem, em sua oração, ele pede a Jesus por aqueles irmãos que tentam prejudicá-lo. E é nesse momento que se percebe o socorro da espiritualidade superior. Por quê? Porque Maria Modesta deixa claro para os aprendizes de que o mal nunca vence o bem. De que o poder da oração nos tira de qualquer situação embaraçosa. Né? E aí ela diz para eles: houve a queda, né, da equipe que desejava prejudicar o nosso companheiro. Houve uma frustração, porque eles tentaram, mas eles não conseguiram. E aí, Hermance diz que veio, Não, está saindo. né? Sentia pelos canais medianímicos antes. Imagina isso que eu vou falar agora, que aparece ali, inclusive eu já falei. Ele sentia pelos canais medianímicos que algo não estava muito bem. Ele ora e pede a Jesus por aqueles que tentam prejudicar. E eu falava da frustração. Eu falava da frustração das trevas. Meu filho. Você está mexendo no mouse. Ele está saindo do lugar. Por isso, onde o mouse está? É aqui. Cadê? Meu filho. O meu mouse é manual. Pronto. E aí, essa é a cena. Esse é o processo a ser aprendido. Essa é a situação a ser analisada. Como Maria Modesta estava com 3 adolescentes recém-desencarnados, doidos para aprenderem sobre essas coisas, né? Após o desencarne, ela diz: agora vocês têm a palavra para tirar suas dúvidas. E Sérgio, que era um dos curiosos, participante, assistindo tudo aquilo, né? Fez parte também, sentindo-se o próprio, né? Quando eles começaram a orar, eles perceberam que a visão ampliou-se e eles tinham condições, né? Força superior para também contribuir com o socorro do nosso companheiro César. Aí ele pergunta assim: Dona Modesta, podemos classificar a atividade dessa hora como uma desobsessão? O que é uma desobsessão? Vocês conhecem uma reunião de desobsessão? Né? Quando a gente está atacado, que a gente vai para o médico, faz exame, que não dá nada, tem alguma coisa aí, não é? A gente corre para o centro, porque a gente quer o resultado, né? Aí a gente passa pelo aconselhamento, passa pela corrente magnética, estou falando da minha experiência, pela corrente magnética, 3 semanas, faz reequilíbrio, faz uma série de tratamentos, que a gente quer ficar bem, não é assim? Isso é uma desobsessão, não é? A obsessão é a presença impertinente de uma mente sobre outra mente, né? Que pode ser de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, e por aí vai. Aí
Maria Modesta diz assim: certamente, podemos dizer que é um gênero específico de obsessão. Comumente, encontramos 3 tipos de alma nos capítulos da obsessão. Ou seja, como que acontece a obsessão conosco? Por que nós sempre estamos sendo presas fáceis para os nossos inimigos espirituais ou encarnados ou desencarnados? Por quê? Aí a doutrina espírita fala para nós que no processo de obsessão nós enfrentamos 3 etapas. A obsessão simples, que é aquela obsessão que o obsessor chega e dá uma sugestão, aí você diz assim: vixe, esse pensamento não é meu. Se não é meu, volta, não é? Vou reprimir esse pensamento e vou voltar para o meu eixo. Essa é a obsessão simples. E nós sempre estamos sendo sugestionados, né, pelos espíritos que não nos querem muito bem. Mas aí tem a segunda etapa, que é a etapa da fascinação. Os espíritos usam a nossa vaidade, o nosso orgulho e pega a gente pela fascinação, né? Ah, porque somente eu sei limpar a casa espírita. Ninguém faz uma recepção tão bem feita como eu na casa espírita. Ah, porque não tem médium e melhor do que eu. Ah, porque ninguém faz uma palestra como eu faço. E aí a gente vai enveredando pelo caminho da fascinação, achamos que somos o último biscoito do pacote, não é? E aí tem aquele outro processo que é mais agudo, que é o da subjugação. É quando o espírito age por nós e não nos permite mais escolher aquilo que nós desejamos fazer. Nós ficamos à mercê total da influência dos espíritos, né, no processo de subjugação. Na nossa família teve uma jovem de 27 anos, casada com 2 filhos, e aí ela sempre foi muito indecisa e tal, e tinha uma vizinha que era evangélica e a convidou para ir na igreja. Mas a vizinha só andava com a Bíblia, né? Debaixo do braço, para cima e para baixo. E ela também começou a ter o mesmo comportamento. Mas aí começou a ter um processo de fanatismo pela Bíblia, pelo que Deus diz, porque no capítulo tal tem isso, porque no capítulo tal o apóstolo diz isso. E aí ela começou a ficar naquela coisa fanática mesmo. Como aconteceu? Como terminou essa história? No processo de subjugação severa. Ela não se chamava mais Celeste. Ela não tinha mais domínio sobre o seu corpo físico. Nós chegávamos lá para visitá-la e perguntávamos: cadê Celeste? Ao filho que abria a porta. Ela está aqui. Ela está aqui. Cadê? Está aqui. No chão, ajoelhada, com a Bíblia debaixo do braço, sem tomar banho, sem comer e sem aceitar nada. Subjugação. Processo obsessivo. E aí, Maria Modesto diz que os nossos credores de outros tempos vêm nos cobrar. Sim, eles vêm nos cobrar. Porque é da lei de causa e efeito, não é? Mas também tem uma obsessão que ela diz que são os oportunistas que criam vínculos pela nossa invigilância. Nós falamos mal, temos prazer em falar mal da vida do outro. Então aqueles que também gostam de falar mal da vida do outro, vem e atiça. Falam mesmo, ela é fofoqueira, ela não presta, a vizinha é essa, a vizinha fala mesmo. A gente abre a brecha e os espíritos vêm e agradecem. Essa é das minhas. Essa é das minhas, não é?
E o terceiro ponto ele diz: os declarados adversários do bem. Todo aquele que se empenha em fazer o bem é perseguido pela espiritualidade inferior. Porque a espiritualidade inferior não quer que nós cresçamos. São os inimigos do Cristo. E eles são super organizados, super inteligentes, altamente inteligentes e organizados naquilo que eles desejam. Era a característica da obsessão para o nosso amigo Cesário. Agora eu já sei aqui o negócio, como é que é. Sim, menino, agora e agora. Aí Sérgio continua na curiosidade e ele diz assim: em que caso enquadram-se os agressores de Cesário? São adversários ferrenhos do espiritismo, que procuram atormentá-lo. É um caso típico de obsessão controlada. Quando fala em adversário do espiritismo, quem aqui tem o conhecimento que existe uma falange de padres? Já ouviu falar? Em Mata de São João. Já ouviu falar disso? Em Mata de São João, que eles trabalham contra o espiritismo em toda a região. Em toda a região. Então, o que está se falando aqui sobre as dificuldades dos espíritas, da forma como conduz, é uma coisa muito ampla. É um assunto muito amplo. Por quê? Com a experiência que eu tenho 45 anos de espiritismo, de casa espírita, e que estou sempre no movimento da região, Catu, Alagoinhas, Entre Rios, Pojuca, Dias Dávila, a gente está sempre nesse movimento, não é? A gente sabe de muitas situações que acontecem na casa espírita e que é o fruto da vigilância dos espíritas para que tudo aconteça. Se eu fosse falar, eu não vou falar desse assunto, porque se eu for falar, a palestra termina 10 da noite. Porque a gente tem muitas situações que a gente vive hoje. Nós estamos vivendo hoje um momento de pleito eleitoral na casa espírita, uma das que eu frequento, e é muito triste a conduta, o olhar, a picuinha, a intenção voluntária mesmo de perseguir, de querer ser superior, de querer ser diferente, mas não usando da humildade. Então essa é a resposta de Maria Modesto. São os inimigos do espiritismo, que hoje, com tudo que nós conversamos aqui, Júnior falou, eles devem estar rindo da nossa cara, porque eles estão conseguindo o intuito. Mas a gente precisa ter em mente que nós somos voluntários do Cristo. Voluntários do Cristo. Lembro que Divaldo fala do testa de ferro. Um espírito que o perseguiu desde a infância. A vida inteira lhe aparecia para o destruir. Por causa de quê? Porque há 400 e tantos anos atrás, Divaldo provocou o suicídio desse espírito. Então hoje, nessa encarnação, ele perseguiu Divaldo o tempo todo. E como foi que Divaldo se libertou dessa obsessão? Quando Divaldo recebeu na porta da mansão que alguém deixou uma menininha
o corpo físico todo machucadinho, né, faminta, num estado deplorável. E que Joana diz para ele: é a mãe desse espírito. Aí ele se entregou. Você vai amá-la? Divaldo, sim, eu vou amá-la. Foi o que derreteu o coração daquele espírito que há 400 e tantos anos vinha perseguindo Divaldo Franco. E Divaldo recebeu, cuidou, amou, ama ainda, né? Porque não é porque a gente passa a exportar do túmulo que a gente deixa de amar. Foi o que fez com que o ódio que estava impregnado no coração desse irmão se transformasse em um sentimento de reconhecimento. Por isso, ser mãe na terra, gente, é a grande sacada para que a gente consiga olhar para nós mesmos, que a gente chama de processo evolutivo. E aí, como Maria Modesta diz para Sérgio, é uma obsessão controlada. E o que é uma obsessão controlada? Aí Maria Modesta diz assim: o nosso irmão apresenta o recurso da imunidade psíquica. Ou seja, ele tem esse mecanismo de ser protegido, com a qual nos permite uma tarefa de parceria. Eita diante! Parceria do mundo espiritual superior com o médium. E esse médium, ele até ela vai falar, a palavra não é essa, mas ela tem, Rosângela vai perguntar. É privilégio desse médium ter esse contrato de assistência com o mundo espiritual? Aí vem um outro menino que se chama Pedro Elvésio e diz assim: Dona Modesta, explique-nos por caridade sobre aquele anel na cabeça de Cesário. E olha que ela já tinha falado lá atrás, não é? Mas ela disse: eu não entendi. O que é aquele anel? Aí ela vai dizer, não é? É uma criação de almas superiores em favor da obra do bem, que todos, pouco a pouco, estamos construindo na Terra. Todos estamos construindo. Porque todos somos médiuns. Porque todos fomos criados para o bem, para sermos felizes e para sermos bem-aventurados. Aí ela diz que todos que trabalham na seara do bem pode ter essa obsessão controlada. Chama-se imunizador psíquico. Imunizador psíquico. Então, quem quiser ser protegido, né, pela espiritualidade superior, basta mentalizar e agir no bem. Com parceria. Estabelecer a parceria do mundo espiritual superior conosco. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do amor, não é? Estamos sendo criados para o amor, né? Agora tem um detalhe que João disse: aquele que não faz o bem não conhece a Deus, nunca viu Deus, né? Isso é interessante. É composto de material rarefeito, mas de alta potência irradiadora de ondas mentais de curta frequência. É um aparelho de defesa mental que concede ao médium melhores recursos no desempenho da sua missão.
aí a curiosidade bate em Rosângela, que é o terceiro membro. Rosângela diz assim: olha, então todos os médios carregam esse anel? Maria Modesta disse: não, minha filha. Está para todos, mas nem todos têm esse anel. Não, minha filha. O imunizador psíquico é uma concessão da misericórdia do Pai, fruto do planejamento no tempo. Isso traz uma conotação de que, para que você receba essa proteção, você tem que laborar no tempo. Não é de uma hora para outra. Você tem que ser abnegado. Constância. Ainda tem um detalhe maior ainda, lá no final a gente vai ver. Aí ela pergunta: e o que fez Cesário para merecer? Será um Espírito Santo com elevada missão? Terá ele algum mandato diante de Deus? Por que ela pergunta se tem um Espírito Santo agindo? Porque ela, recém-chegada da terra, ela era evangélica. Para a gente ver que o rótulo fica na terra. Não é? Ela fazia parte dessa equipe. E ela era evangélica. Então, ela vivenciou muito essa questão do Espírito Santo. Não é? E aí, a resposta veio. Cesário vem se dedicando à tarefa da educação de si mesmo. Ontem eu participei de um seminário lá em Capu, onde ficou desmistificado para mim, para todos, de que evolução, quando a gente vê a imagem que se mostra da evolução, o que é que vocês pensam logo? Qual é a imagem que vem quando se fala de evolução? Uma imagem. Hã? Nós estamos evoluindo. Nós estamos crescendo. Né? E é muito comum você encontrar na internet a imagem de evolução com uma escada. Isso também estava até ontem na minha cabeça. A evolução às vezes é um passo do lado. Que evolução? A gente precisa crescer para evoluir, nesse que a gente diz. Não é? Encontrar a Deus. E a gente cria a metáfora de que Deus está aqui. E como o Júnior disse, a evolução você caminha para um lado, você caminha para o outro, você está evoluindo. E aí, a imagem de uma evolução, segundo nós aprendemos ontem, foi Gabriel, fez o seminário ontem, inteligência e espiritualidade é simplesmente um ser humano sentado no chão, na grama, de cabeça baixa, tirando as folhas secas, colocando a semente no chão. Para mim, isso mexeu com os meus conceitos antigos, estava falando no instante, e nós estamos transcendendo no processo do que seja evolução. Muito fantástico, né? A etapa para outro mais tempo. E aí, Cesário, primeira característica, ele buscava a educação de si mesmo. Ele não buscava educar o outro, falar para o outro, apontar o dedo para o outro. Não, ele educava a si mesmo. Portas adentro do coração. E com todos os tarefeiros da nova revelação. Não é portador de missões especiais. Não é um predileto de Deus, não. Nem dotado de grande elevação moral. Olha que interessante. Ele não é dotado de grande elevação moral. Mas a sua qualidade persistente que apresenta ininterruptamente durante 2 décadas é a dedicação dele como
socorrista de almas perturbadas no processo mediúnico, porque ele era médium. Então veja, não tinha grande evolução moral, não era um escolhidinho de Deus, não é? Ele não educava, não era um grande pregador, não era pregador, mas ele era dedicado ao trabalho mediúnico no socorro aos irmãos equivocados. E aí Rosângela, danada, ela traz mais um questionamento. Ela diz assim: quer dizer então que após o período de serviço de 20 anos, os médios podem receber semelhante graça? Olha o vocabulário, não é? Olha o vocabulário, Espírito Santo e a graça. E aí, Maria Modesta diz assim: eu entendo a sua linguagem, não é? Porque você é de formação evangélica, mas não se trata de graça, Rosângela, e sim de mérito, justiça e complacência divina. Ele tem mérito pelo que ele é e faz e se esforça, né? É um processo de justiça que ele receba, né? E a complacência de Deus que quer que todos nós cresçamos, não. Olha a ideia de crescer, né? Que nós possamos realmente conhecer a nós mesmos. E aí, nosso irmão perseverou durante esse tempo, mas além disso, integrou o escasso grupo dos servidores doutrinários que apresentam uma rara qualidade. E que qualidade é essa? Aí, a companheira vai dizer: a qualidade é cooperativismo cristão. Ele é médium, mas ele não assiste somente à doutrina espírita. Ele é um cooperador de todos, independente da religião que seja, porque o bem precisa ser sentido, trabalhado, estimulado em todos os lugares. E a maior característica do perfil de Cesário era essa doação de si mesmo. Não tinha preconceito onde ele iria fazer o bem. Aí eu lembro que lá em Catu nós temos atendimento médico, 2 médicos trabalham, e a gama maior de pacientes é de irmãos evangélicos. Porém, eles chegam, porque o sistema é o seguinte: eles pegam a ficha na terça de manhã, de madrugadinha, porque as pessoas vão para a fila de madrugada, né? Não, cara. Outro dia eu fui para uma amiga que mora num bairro bastante longe, ela toma conta de um irmão acamado. E aí eu fui 4 horas da manhã, eu saí da minha casa andando e fui lá, que é perto, né? Sempre. Quando eu chego lá, tinha 7 na minha frente. Eu fui a 8ª, 4 da manhã. 5h30, são 15 fichas. 5h30. Casal que chegou primeiro, número 1 e número 2, chegaram 2 horas da manhã. Agora é o centro que determina isso? Não. São as pessoas. Não é? São as pessoas. Aí ele chega, a menina que chega para entregar a ficha, ela chega às 5h30. 5h30, 5h40 ela chega. Mas nós estamos todos lá, todo mundo sabe quem é um, quem é o 2, E os evangélicos chegam, eles entram pelo portão, tem a área externa assim, né? Tem uns bancos, eles sentam. E eles ficam cá fora, que eles não querem entrar. Porque lá dentro tem aquele processo de ler o evangelho, de conversar. Eles não vão, porque eles dizem que lá é a casa do que não presta. E lá eles vão se servir de um atendimento médico gratuito, não é? Eles ficam cá lá de fora, só adentram o salão
outros são chamados para ir para a sala de atendimento médico. É a questão do preconceito, não é? Mesmo sendo assistidos, mas muitos ainda pensam a questão do preconceito. Ao contrário, nós temos na nossa casa bastante pessoas que são da Igreja Batista, católicos. A Igreja Batista conserta roupas do bazar para a gente. Frequento também, né? A Igreja Católica, duas voluntárias fazem o atendimento com os médicos de atendimento. E também com psicólogo, né? Outras religiões chegam para se voluntariar. A gente vê o oposto, né? A questão de você abraçar a todos, independente da religião, não. Aí Sérgio diz assim: será sensato entender essa concessão como um prêmio? Será que é um prêmio desses médios, né, que se dedicam? Aí Maria Modesta diz assim: prêmio não, meu filho. A luz do Evangelho significa recurso para trabalhar mais. E nosso companheiro encarnado já entendeu isso. Ele tem claramente estabelecido para si mesmo a consciência da concessão da qual foi alvo e com que o objetivo foi outorgado. Tão logo foi implantado o anel em seu cérebro, ele passou a experimentar maior capacidade de domínio interior. Olha o mérito. Como ele recebeu a proteção do anel magnético, ele se tornou uma pessoa com um domínio maior de si mesmo, né? Para suavizar as dores íntimas, ampliou suas percepções extrafísicas. Sua avaliação, entretanto, ao invés de convergir para uma ideia vaidosa de dons morais adquiridos ou virtudes conquistadas, conduziu-se para o que expressa as intenções nobres do plano superior em relação ao seu dever. Ou seja, ele foi recebendo, né, os acréscimos da misericórdia de Deus, e ele foi ampliando o bem que tinha em si para doar ao próximo. Então não é um prêmio, é mérito, não é? É mérito do nosso companheiro. Essa entrevista, Sérgio continua: não haveria aqui alguma parcialidade na ajuda a Cesário? E ele diz que poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Logicamente que os espíritos superiores podem sim. Mas, porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, preservam-nos dos ataques da mentira. Contra esses espíritos, né, essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Ou seja, tudo é uma condição que você condiciona-se para atuar. Porque se você tem uma predisposição para ajuda mútua, para corrigir a si mesmo, para perceber-se que nós não somos grandes coisas, mas que a gente pode conquistar, é mérito, a espiritualidade vai agir conosco, vai agir ao nosso favor. Qual o motivo dessa parcialidade, se realmente é uma parcialidade? Não é parcialidade, é justiça. É uma pergunta perigosa, porque ele quando ele fala assim, é como se Deus fosse parcial, quer dizer, Deus escolhesse outros. Não é isso. É uma troca. É uma troca. Não é troca, é mérito mesmo. É uma colheita daquilo que que você ao plantou. longo da trajetória. A pergunta parece. Mas a pergunta é daquele que está
aguçando a sua curiosidade para entender o processo, né? Então ele diz, os bons espíritas se utilizam, se interessam pelos que usam criteriosamente a faculdade de discernir e que trabalham seriamente por melhorar-se. Primeiro recurso, primeiro critério, quer melhorar a si mesmo, com a intenção também ajudar o outro. Poucos, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem tempo em belas palavras. A espiritualidade não vai perder tempo com aquele que não quer nada. Vai trabalhar, né, de forma produtiva e protetora com aquele que deseja algo. E aqui está o resumo de tudo que nós falamos. Né? Aí o cérebro humano, que recebe todas as influências benéficas e malévolas de acordo com o que você nutre, né? Aquela história de que você tem 2 cães dentro de si, bramindo, latindo. Quem é aquele que vai vencer essa guerra? Aquele que você nutre, está dentro de você, né? Então ele diz assim, ó, o médium em questão não está isento de sua luta autoeducativa em razão dos anéis defensivos e sempre tem sido lembrado sobre isso em suas excursões noturnas fora do corpo. Esse artefato de proteção é implantado no corpo sutil, que é o perispírito, entre o cérebro e o corpo perispiritual, junto ao centro coronário, através de uma verdadeira cirurgia que lembra um transplante. Até, entre aspas, que pode haver rejeição. Uma rejeição, claro. Dia virá em que suas defesas naturais superarão os recursos defensivos do anel protetor. E ele não mais terá a mesma função. Exatamente. Resumindo, tudo que nós colocamos nas perguntas dos meninos, né? Para que entenda a razão pela qual Cesário é tão protegido, né? E que ele tem essa proteção controlada, apoiada pela espiritualidade superior. Aí, isso aqui é interessante. Olha, 5 minutos, sinal vermelho, porque vem a calhar com tudo que a Júnior colocou lá no início. Sinal vermelho, Maria Modeste diz assim: é importante considerar que o anel lhe propicia proteção, sim, inclusive em relação às bombas mentais dos encarnados. A nossa língua, né? Tererê, 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 fulano é esse, fulano é aquele, o que ele fazer, né? Isso é uma bomba atômica para aquele que está sendo abordado, né? Que não são simpáticos aos esforços no bem coletivo. E não imagine que seja fora das mídias doutrinárias, não. A origem dessas forças contrárias. Essa é uma questão que deveria merecer de todos os espíritos encarnados uma investigação mais séria, porque temos constatado as obsessões de homem para homem são mais comuns do que imaginam nossos irmãos encarnados. Nossos irmãos encarnados. Pela postura, pela crítica, pelo preconceito, pelo olhar, pelo ponto de vista. Porque não é que nós tenhamos ponto de vista diferente que nós sejamos inimigos. É preciso que nós tenhamos respeito pela ideia do outro. A gente pode até não concordar, mas a gente respeita. Ontem nós tivemos uma reunião de organização para a Semana Espírita. Quem tiver ideia sobre o tema, traga. Aí levamos. Eu levei, Nicole levou, outra pessoa chegou. Mas gostamos, abraçamos essa ideia. Sim. Mas a ideia que você trouxe, qual é? Eu quero ouvir. Pode até ser que não seja adequada para aquele momento. Mas dali, daquela ideia que você trouxe, pode sair um subtema. Não é? Pode sair um seminário. E a gente acaba respeitando a intenção do outro, a produção do outro, a boa vontade do outro. Não é? E aí, nesse sinal vermelho, finalizando, Maria Modeste vai dizer que, e sem querer decepcionar ninguém,
sou obrigada a concluir que, mesmo clareados com a luz do Espiritismo, existe muito espírita obsidiando espírita. Novidade? Não tem novidade. Né? Quem sabe, além do gênero que já mencionei sobre as obsessões controladas, poderíamos classificar mais esse tipo de capítulo das interferências obsessivas, talvez com o título Obsessão Espírita. Quando a gente fala de obsessão, a gente fala de forma geral, né? No geral, a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e vice-versa, nós estamos tentando mostrar para o outro e para nós mesmos os mecanismos que impedem que nós sejamos obsidiados. Ou se estamos obsidiados, como nós devemos nos tratar. Mas aí ela diz que dentro da casa espírita, o caso é sério. É muito sério. E aí vem a calhar com o que Júnior começou falando. Né? As dificuldades de interação dentro da casa espírita. O preconceito, a resistência em não aceitar a mudança. A resistência em não admitir que o idoso possa continuar trabalhando na casa espírita. Nós temos vários casos de pessoas que foram contactadas, convidadas para ouvir o dirigente, o presidente da casa, dizer: olha, você está velha, dê lugar para os mais novos. Você não pode mais aplicar passe. Você não pode mais ler o Evangelho. Dê lugar para os mais jovens. Uma faca de dois gumes. Dar lugar para os mais jovens é uma verdade. Temos sim que privilegiar os que estão chegando, promover os que estão chegando, sim, acolher a todos. Mas aqueles que estavam lá, eu, Dona Linde, Dona Lúcia, seu Jonas, fizeram acontecer na casa, na sua época. Então, velhíssimo é sinônimo de incapacidade. É preciso que nós entendamos que Jesus escolheu 12 para preparar, para dizer para eles, assim, eu irei, mas enviarei um novo Consolador, que ficará convosco durante todo o tempo e que vos esclarecerá melhor sobre o que eu falei. E quando Jesus parte, entre aspas, é crucificado, ele deixou os seus apóstolos para propagar a boa nova. Paulo de Tarso, aquele que mais se empenhou, que mais caminhou em prol do cristianismo. Né? E eles envelheceram no cumprimento da sua missão, propagar a boa nova. Então não é porque nós estamos já na idade avançada que nós temos que sair do circuito de trabalho voluntário, onde quer que nós estejamos, ou na casa espírita, na rua, na comunidade, onde quer que seja, que nós estejamos aptos, né? Porque a vontade é o grande instrumento dado para o Espírito, segundo Herculano Pires, para que a gente possa propagar essa verdade. Então, essa mediunidade de acolher, de socorrer, de propagar, de trazer para o nosso eu, primeiro passo, educação para conosco mesmo,
Segundo passo, simplicidade para entender que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa refletir sobre a nossa conduta dentro da casa espírita, que a gente possa ter coragem também de dizer assim, eu não concordo, porque muita gente não concorda e fica dos murmurinhos, né, aqui e ali, mas não tem coragem de chamar, de convocar a Assembleia para colocar o seu ponto de vista. Tá? Que Jesus nos abençoe e que nos dê uma semana de paz.